Olá, tá começando mais um Novo Câmera e na matéria de hoje a gente foi conhecer a historiadora e pedagoga Suzete Volpato, que lançou seu livro O Mistério do Tesouro. E a gente vai junto conhecer um pouco dessa história. Meu nome é Suzete e eu sou professora, diretora de escola de educação básica de período integral há mais de 30 anos. Tenho também como formação uma pedagogia, então eu sou pedagoga, historiadora, sou psicopedagoga, mestre e doutora em educação pela Unicamp. Venho aqui falar com vocês e apresentar o meu livro, O Mistério do Tesouro, uma aventura infanto-juvenil, lúdica, que fala da nossa história local, da cidade de Americana. O livro eu recomendo, ele é feito também nessa linguagem a partir dos 8 anos. Então o livro ele é um suspense, ele é uma comédia, ele é uma aventura, ele é um drama às vezes, mas ele é feito assim com um ar bem lúdico e mostra muitas coisas da história local nossa, da cidade americana, da formação dela. Por quê? A ideia é que a gente trate o pertencimento, que é o grande lance do livro, para que as crianças tenham mais esse sentimento de valor ao local onde você está morando, onde ela vive, onde ela tem os seus amigos, onde ela tem a sua vida, enfim. Esse pertencimento traz a todos nós, esse gosto em viver pela comunidade, em comunidade, esse gosto em você apreciar as coisas boas, bonitas da sua cidade, do local onde você mora. A gente, como brasileiro, tem culturalmente a ideia de que tudo é ruim, ou a gente ressalta só o que é ruim. E a gente vai perdendo esse sentimento de pertencer a um local. Eu, há vários anos, eu estou como gestora pública e esse também foi um dos motivos que eu vi que há um espaço muito grande nas escolas no sentido de trabalhar o patrimônio cultural. Porque as crianças vão vivendo, se os pais não vão falando da sua história, dos seus movimentos, elas também não absorvem. Mas voltando à questão da escola, vocês, nós gestores, que tenham esse olhar mais atento à nossa cultura, que tenham esse olhar mais atento às manifestações culturais, porque elas são um grande vínculo com com a nossa história. Nós já perdemos como se faz um carnaval aqui, como se faz uma roda de leitura ali, como se faz uma roda de amigos, Então agora nós vamos ter que ensinar um pouquinho isso para as nossas crianças, E ensinar esses bens que nos fazem sentir mais humanos, mais voltados para cada um. A gente só vai olhar para dentro de si se a gente sentir. E esse sentimento ele tem que ser despertado. A nossa história, o nosso patrimônio é uma grande via para isso. Então, seja em qualquer local em que vocês estiverem, aqui em Americana eu falo especificamente dos locais daqui, mas quantos locais não foram fundados por uma estação ferroviária, por um rio que cortava o local, por um membro que desmembrou, que foi um fundador de um espaço e que foi um pioneiro, E isso a gente tem que valorizar. O Mistério do Tesouro é para as crianças a partir de 8 anos, 9 e 10 é o ideal para estudar, para saber a história da cidade. A história começa assim, olha, é um suspense
e a menina está na sala de aula e ela percebe algumas marcas de lama pelo caminho. Mas o que será que vai acontecer, né? E aí nós vamos destrinchando a história. Ela vai descobrindo mistérios, ela vai até o nosso casarão aqui perto do rio, um casarão antigo, que hoje é um museu. Aí ela caminha mais um pouco, descobre mais situações, fica muito feliz, estão discutindo com a professora o que pode que está acontecendo. Eu achei linda algumas ilustrações, sabe? De umas ilustrações assim, engraçadas, bem no interior, bem dentro das casas. Passamos por mais uns episódios engraçados, de sustos, né, de suspense, que a história é muito voltada para isso. Essa aqui é a nossa Casa Hermann, uma casa de cultura, né, que foi uma das sedes do extinto bairro Carioba, um bairro operário aqui da cidade. Aqui eles caminhando com a professora, discutindo, tomando ideias. E aqui nós estamos no nosso centro, no calçadão de Americana. Ao fundo a gente pode ver a estação. Essa ilustração ficou muito legal mesmo. O pessoal caprichou muito, né? E vamos tocando os mistérios e vamos tentando achar o que seria esse tesouro aqui com toda essa situação. Então eu espero que vocês curtam, né? Apreciem, a linguagem está bem gostosa, bem fácil de ler e a ideia é realmente ajudar tanto a escola nesse espaço que está faltando, né? Esse estudo de história local, como para os familiares. Muito se fala por aqui no MBA sobre Design Thinking e por isso a gente foi conversar com o professor Edgar Stuber para conhecer um pouco melhor desse processo e como aplicá-lo nas empresas. A gente confere agora. Muito se fala sobre Design Thinking e acho que agora, mais do que nunca, esse pode ser um ótimo processo, um ótimo método aí para o seu negócio. E por isso hoje nós recebemos o professor especialista em inovação no método Design Thinking, professor Edgar Stuber. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigada por estar aqui conosco. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o método do Design Thinking, né? Como a Lívia falou, realmente é um método que está sendo muito procurado em função da crescente incerteza que nós estamos vivendo, né? A gente tem vários fatores que estão levando esse aumento da incerteza. Um deles é a transformação digital, essa migração que a gente está fazendo muito rápida para o mundo digital. A pandemia, sem dúvida, acelerou muito as coisas. E o Design Thinking, ele é um método muito bom que ele consegue navegar, né, nesse mar de incerteza que a gente, né, e vai ser crescente. Mesmo que a gente chegue a resolver o problema da pandemia, que eu acredito que em breve vai estar dominado, né, com uma vacina, alguma coisa do gênero, nós vamos continuar virão outras epidemias, nós vamos ter problemas climáticos. A incerteza crescente realmente ela é uma realidade que tem que estar no nosso radar e eu acho muito relevante para os gestores das empresas usarem esse tipo de método. Eu gosto de falar que ele está sendo muito relevante hoje em dia porque eu já sou uma pessoa que tem uma certa experiência, né, vamos dizer. Na época, antigamente a gente conseguia trabalhar com planejamento estratégico, a gente conseguia fazer cenários futuros, a gente pensava 5 anos para frente, 3 anos para frente, as coisas eram mais ou menos, né, previsíveis. Hoje em dia a gente não consegue saber o que vai acontecer de noite, né? Então o Design Thinking ele consegue nos ajudar realmente. O professor já falou aí que o Design Thinking pode ser uma ótima solução nesse momento, mas, professor, como de fato ele pode ser aplicado nas empresas, né? E por que as empresas devem investir nesse método? Tá, ele realmente deve ser utilizado porque ele traz o que todo mundo está discutindo hoje em dia, que é ajudar a gente a passar por esse período de mudança de paradigma, de mudança muito forte por conta da incerteza, né? Então,
como é que o gestor se depara hoje em dia? Ele está se deparando com mudanças muito fortes, muito rápidas, e não existem dados históricos, né? O exemplo da pandemia. Quem iria imaginar que a gente teria, né? Quando a gente, no final do ano, a gente estava comemorando, puxa vida, 2020 vai ser um ano tão bacana, e ninguém estava pensando, ninguém estava contando, colocando no radar que nós ficaríamos fechados praticamente 6 meses em casa, né? Então, quando a gente tem esse tipo de cenário que você não tem dados históricos e a gente precisa ir para campo para coletar dados, para observar as pessoas, para entrevistar pessoas, e ele é um método muito interessante porque, apesar de toda a tecnologia, ele é um método centrado no ser humano e a gente começa a partir das pessoas, entendendo a necessidade das pessoas. E a partir daí, a gente começa a fazer o levantamento de dados, a gente pega esses dados, faz análise e síntese dos dados, transforma isso em informações. Essas informações nos ajudam a gerar perguntas bem feitas, né? Eu sempre falo que a gente foi criado e educado para ter as respostas corretas, mas hoje em dia é mais importante a gente saber fazer as perguntas bem feitas, né? E esse é um método que ele usa algumas técnicas da etnografia e onde a gente pode aprender algo novo, né? Um conhecimento que a gente não tinha, a gente tem capacidade de coletar dados, fazer análise e síntese, né? Chegar no levantamento das perguntas, idear, ou seja, gerar ideias, a partir das ideias selecionar as melhores ideias, fazer protótipos, voltar para campo, coletar feedback com as pessoas, né? Sempre com o ser humano, tá? Sempre centrado no ser humano. A gente coleta esses feedbacks e aí a gente consegue ir refinando a nossa hipótese ou as nossas hipóteses que vão ser o caminho para as possíveis soluções do problema que a gente está tentando resolver. Bem, a gente tem alguns cases aí de sucesso, né, que utilizaram o Design Thinking, como a Natura, Netflix, Havaianas. O professor poderia comentar um pouco aí desses cases? Sim, tem muitas empresas que têm usado, né, também quando a gente olha o Airbnb, né, a grande parte das empresas, né, que já começaram no modelo digital, elas vêm usando o Design Thinking porque elas primeiro se preocupam em entender a necessidade das pessoas para daí desenvolver uma solução, né? Então é a partir da identificação dessas necessidades que eles vão desenvolver a solução. Mas tem casos também de empresas muito mais tradicionais, e eu já trabalhei, né, com várias empresas. Por exemplo, eu trabalhei durante 3 anos com a 3M, onde a gente fez a implementação do método do Design Thinking. No Hospital Albert Einstein também foram 3 anos, né? Então você vê, são instituições diferentes, né? Por exemplo, no Einstein a gente tinha médicos, enfermeiros, engenheiros, administradores, e a gente trabalhava com problemas complexos, né? Capacitando, né, as equipes para resolver problemas, gerar alternativas, né? Tanto é que agora o hospital já incorporou totalmente o método e faz parte, né, da rotina deles. O Itaú também usa muito. Eu também tive envolvido com outros projetos, por exemplo, a Grendene, a Fundação Telefônica. Na Fundação Telefônica a gente trabalhava com inovação social. Então a gente ia identificar o problema das comunidades, né, carentes, e juntamente com a turma da Telefônica a gente gerava soluções, né, para trazer valor mesmo, bem-estar para as pessoas, né? Então tem muitas empresas, não são, como eu disse no começo, começou primeiro com as startups, as empresas que partiram diretamente do mundo digital, mas hoje em dia as empresas mais tradicionais também estão se dando conta que precisam de algo mais robusto, né, para quando você está navegando nesse mar da incerteza. O Novo Câmera vai para o intervalo, você confere a segunda parte da sua aula e daqui a pouco a gente está de volta. O Novo Câmera está de volta e agora você confere a segunda parte da entrevista. Professor, você comentou aí que trabalhou com algumas empresas, né, durante 3 anos. A gente pode dizer, então, que aplicar o Design Thinking na sua empresa, no negócio, não é algo do dia para a noite, né? Realmente não é uma coisa fácil, porque ele desafia muito os nossos modelos mentais, né? Então a gente está acostumado a usar os tradicionais métodos que vêm da qualidade. A gente pode usar o MASP, né, o método de análise e solução de problemas, o PDCA,
o Six Sigma, onde você tem vários dados históricos, né, gravados de 2 anos para trás, 1 ano para trás, 6 meses, aí você pode usar esses métodos que são tranquilos, a gente já usa há muito tempo. O Design Thinking, por sua vez, ele é uma mudança muito forte no modelo mental, da maneira como a gente pensa, por isso que eles chamaram de Design Thinking. É um nome um pouco infeliz, eu diria até, porque os designers não gostam muito, né? Mas ele é muito bacana porque ele pode ser usado por qualquer gestor, qualquer um pode usar o Design Thinking. Mas ele é uma maneira diferente da gente abordar. Então, a gente para de olhar os dados, porque não existe, é uma coisa sem precedente, mas a gente aprende a ter a humildade de falar, puxa vida, eu vou ter que resolver um problema que eu não tenho conhecimento sobre isso, eu vou ter que ir para campo, eu vou ter que aplicar a escuta ativa, eu vou ter que ter técnicas para conversar, entrevistas para entender as dores das pessoas, as barreiras que as pessoas estão, né, tendo que se sobrepor. E aí isso leva um certo tempo mesmo, né? Então não adianta a gente falar, não, uma coisinha rápida, virou a chave, porque a gente não está acostumado. Ele realmente questiona os nossos pressupostos iniciais, né? Porque a gente tem que partir falando, bom, eu não sei nada do assunto, eu vou aprender. E aí eu vou errando, aprendendo, errando rápido, fazendo protótipos. Tentativa e erro também é uma outra coisa que estranha as pessoas, né? A gente está muito acostumado a ter um método certinho. Existe um método que vai guiando a gente, mas não deixa de ser tentativa e erro, com muita experimentação e muita prototipagem. Muito bem, professor. Bom, e para fechar, o PSEG, juntamente com a Sprint Base, está lançando um curso de Design Thinking online, em que o professor Edgar vai ministrar aí para todo mundo. Então, professor, fique à vontade para falar e fazer a divulgação desse curso. Legal, Lívia. Então, é uma coisa totalmente nova, né, para a gente aqui no Brasil. Quando começou a pandemia, eu entrei em contato com o pessoal nos Estados Unidos, aí eles me encaminharam para os parceiros deles na Europa, na Inglaterra, conversei com o pessoal na Itália também, mas é um método que nasceu, essa plataforma do Springbase, ela foi concebida na Inglaterra, ela é usada nos cursos de Oxford, que eles ensinam Design Thinking, e a gente está com essa parceria nova. O legal, né, dessa parceria do PSEG comigo e com o Springbase é que, pelo fato de ser a primeira turma que nós vamos estar rodando aqui no Brasil, a gente vai ter, ao longo dessas 12 semanas, um acompanhamento muito de perto do pessoal lá da Europa. E também eles se dispuseram a colocar pessoas para falar e também para acompanhar algumas aulas, né? Por isso que o curso é um curso que a gente está falando que é um curso em inglês, todo o material dele é em inglês, nós temos vídeos também que vão ser passados para os alunos em inglês. Então falando um pouquinho mais do curso, é um curso de 12 semanas, ele vai ter 1 hora de momentos síncronos, que a gente vai fazer pelo Zoom e usando a plataforma do Springbase. Não dá para o aluno assistir depois, gravado, porque ele tem que participar, ele tem que tirar dúvidas, a gente vai criar salas virtuais dentro do Zoom para os alunos poderem trabalhar e eu vou atuar como um facilitador, visitando eles e tirando as dúvidas. Vai ter um trabalho de pre-work, que a gente fala que é de preparação, então eu vou mandar alguns vídeos e alguns materiais, não é muita coisa, eu acho que 1 hora os alunos conseguem dar conta dessa preparação para a aula, então seriam momentos assíncronos, né? E mais 1 hora de momento assíncrono, onde o aluno vai ter que coletar dados. Então, eventualmente, ele vai para campo, ele vai fazer entrevista, ele vai usar as técnicas que a gente vai acabar aprendendo nos momentos síncronos, né? Ele vai ter que fazer por conta própria, de forma individual, depois a gente volta, se encontra no Zoom e vamos trabalhar em grupo, porque inovação... Isso é importante, nós vamos estar trabalhando em grupos de 5 alunos. A inovação é um esporte que tem que ser feito de forma colaborativa. Sozinho a gente não consegue resolver um problema complexo. Então, por isso que a gente vai ter esses momentos, né, de coleta que são individuais, mas compartilhar depois o conhecimento com os demais colegas do grupo através da plataforma. E nós vamos estar monitorando tudo isso aí. E vai ter gente de fora também, eu vou ter um outro convidado que é um amigo meu, que é um professor de Stanford, que também já se comprometeu
a pelo menos avaliar alguns protótipos em alguma das aulas. Então vai ser muito interessante. Eu acho que a primeira turma que embarcar nisso aqui vai estar com um assessoramento muito grande, né? Muito bem, professor. Então, para quem quiser saber mais aí sobre o curso, se inscrever, a gente vai deixar o link aqui no GC para vocês. Então, acesse, vejam lá toda a grade do curso, como vai funcionar. Professor, muito obrigada pela participação aqui hoje, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Obrigado você, Lívia. Vai ser um prazer, então, tê-los junto nesse curso extremamente inovador. Aí, lembrando, então, não existe nenhum pré-requisito além daquele que eu já falei, que é entendimento da língua inglesa. A gente não está esperando que as pessoas sejam totalmente fluentes, mas a pessoa tem que ter capacidade de poder assistir um vídeo, de poder ler um texto e, eventualmente, ter que explicar um protótipo quando a gente tiver os nossos convidados. Então, vai ser a língua oficial ao longo das 12 semanas, o inglês, mas não precisa ser super fluente, né? Apenas o suficiente para se comunicar. Não tem nenhum outro pré-requisito, porque o restante nós vamos aprender em conjunto. Até mais! Até mais! Tchau, tchau! No episódio do Economicamente dessa semana, o Haroldo vai falar sobre imposto do pecado. Tá curioso? Então vamos conferir. Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Certamente você já ouviu a expressão imposto do pecado. Mas afinal, o que é isso? Acompanhe com a gente. Antes de iniciar essa discussão, eu queria aqui fazer um breve jabá. Isso é uma análise que nós já fizemos aqui, que é sobre imposto sobre o açúcar. Se você tiver interesse, assista esse vídeo ou ouça esse podcast, que ele vai ajudar a entender muito melhor a nossa análise aqui agora sobre imposto do pecado. O ministro da Economia de Jair Bolsonaro, nosso Paulo Guedes, determinou que fosse feito um estudo para a criação de um imposto sobre o pecado, ou como algumas pessoas dizem, imposto do pecado. Imposto do pecado trata-se justamente de um imposto seletivo cobrado sobre produtos, bens ou serviços que geram externalidades negativas. Haroldo, mas me dá um exemplo de um produto que gera externalidade negativa. É bastante simples, pessoal. Cigarro, bebida alcoólica, pornografia, açúcar, são todos produtos que indiretamente acabam gerando uma externalidade negativa, ou seja, um resultado negativo para a sociedade como um todo e não só para aquele que o consome. Esse imposto, ele é específico e cobrado justamente no momento da compra. Esses itens recebem um imposto específico. Muitas vezes a gente fala isso como imposto seletivo, justamente tendo uma tributação maior para compensar aquilo que ele gera de malefícios, entenda as suas externalidades negativas. Vamos aqui, antes de continuar, fazer apenas uma diferenciação. Um imposto pigoviano, ele é cobrado para compensar os prejuízos causados à sociedade pelo consumo de um bem. O imposto do pecado é ligeiramente diferente. Aqui eu estou cobrando um imposto para tentar desestimular o seu consumo. Eu estou cobrando um valor mais alto, uma alíquota seletiva, uma taxa maior sobre um produto para desestimular o seu consumo. Ou seja, um imposto sobre o pecado é aquele que procura impedir, desestimular o consumo daquele produto pelas pessoas e, ao mesmo tempo, é uma fonte de receita extra para o governo. Haroldo, mas me dá um exemplo de quais são essas externalidades negativas destes produtos. Vamos pegar a prostituição. Ela está ligada ao aumento do tráfico de pessoas, abuso de menores. Vamos olhar agora a gasolina. Está ligado, por exemplo, ao aumento de emissões de gases de efeito estufa, aumento dos congestionamentos. Indiretamente, essas são
as externalidades que nós temos. Você deve estar achando que imposto do pecado é coisa bastante recente. Pelo contrário, ele remonta ao nosso querido Adam Smith em 1776. Adam Smith, por exemplo, escreveu sobre o caso específico do cigarro, do rum e do açúcar, argumentando que eram produtos altamente consumidos, mas que não eram essenciais para a vida humana. Aliás, Alexander Hamilton foi um dos primeiros a incluir esse tipo de tributação sobre o uísque em 1790 nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, em 2014, os impostos do pecado foram responsáveis por uma arrecadação de mais de 32 bilhões de dólares para os cofres públicos do Estado americano, em que pese sobremaneira estes impostos sobre tabaco, cigarro e sobre o álcool. Toda vez que nós falamos de um imposto do pecado, nós vamos encontrar aqueles que defendem e aqueles que são totalmente contrárias a essa medida. Vamos começar pelos argumentos daqueles que são favoráveis. O principal argumento favorável a esse tipo de imposto é utilizá-lo como uma forma de coibir, impedir o consumo ou desestimular o consumo, tendo um preço maior destes produtos, justamente por serem produtos que trazem malefícios e que a receita obtida poderia ser utilizada para compensar os custos, por exemplo, no tratamento de saúde, no tratamento médico de uma pessoa com câncer de pulmão e que é justamente causado pelo consumo do cigarro. Do lado contrário, nós temos dois grandes fortes argumentos. E olha o caso brasileiro. Quando nós olhamos para o caso brasileiro, o imposto sobre o cigarro aumentou ainda mais as atividades ilegais, em que pese aqui, por exemplo, o contrabando. Do outro lado, algumas pessoas argumentam que os impostos do pecado acabam sendo impostos regressivos, ou seja, quem mais paga são os mais pobres, porque eles vão comprometer a maior parcela da sua renda justamente com esses produtos e que vão ser impostos desta forma, regressivo, penalizando os mais pobres. Você certamente percebeu que há muita controvérsia em relação aos impostos do pecado. No Brasil, por exemplo, foi uma ideia do ministro Paulo Guedes, mas que vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pode ser uma excelente medida para aumentar a arrecadação do governo, mas não muito confiável para reduzir o consumo, reduzir as externalidades e até mesmo não muito confiável para redistribuir a riqueza social. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, não esqueça de nos acompanhar e nos seguir. Valeu! Mais um Novo Câmera tá chegando ao fim, mas não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e seguir também o Instituto PSEG e o MBA USP-Exalc para ficar por dentro de tudo. Até mais! Hoje não tem making off, mas eu tô passando aqui para deixar um recado. Acompanhe a gente lá no Instagram, @NovoCâmera. Toda semana tem muito conteúdo novo e legal para vocês. Entrevistas ao vivo, séries no IGTV e nos stories. Então não percam, espero vocês por lá.